Sim, e é uma coisa que a gente usa agora. Então, assim, eu até brinco, nossa, eu critico essas coisas, mas é o que eu tô trabalhando e tô ensinando essas redes. Daqui uns dias vai lá, uma dessa aí vai pegar você, vem aqui, Pô, se esse negócio aí resolveu a hidrodinâmica máxima do buraco negro, porque seria... vai... É isso que você falou, né? Além de desenvolver a parte hardware, tecnológica, os métodos, né? Dão um salto gigantesco. É um teste, né? É um teste para ver se esses métodos... O que melhorar, onde a gente melhora. E é onde por exemplo, a DeepMind, ultimamente, né, nos últimos, sei lá, 2 anos, eles estão nessa luta aí de resolver problemas físicos, que eles resolveram aquele problema de 50 anos da biologia, da proteína lá. Sim. Então, assim, é onde eles estão atacando, porque são problemas complexos e eles conseguem testar o que eles têm, assim, os algoritmos que eles têm e onde que eles devem melhorar. Por exemplo, o Go é um grande exemplo, né? O AlphaGo. Porque eles, tinha um algoritmo ali, o Go, aí agora resolve xadrez e Go, aí depois xadrez, mais um jogo Go, agora é todos os jogos do Atari, Go, né? Então, assim, cada hora eles vão melhorando, porque assim, eles sabem, aqui tá sendo um problema. Então, vamos pro próximo. Aí vem o problema. E agora eles estão fazendo isso na ciência. Tem esse problema de 50 anos aqui, será que a gente consegue resolver? Com inteligência artificial? Vai conseguir, né? Consegue. E o negócio de xadrez eu acho impressionante, porque os caras colocam ali. Hoje, né? Você vê um jogo de xadrez hoje, do lado os caras já recomendam a jogada, e na hora que termina o jogo, o computador. Não é o cara, parabéns, não. O computador vai lá e fala, cara, parabéns, você teve 98% de precisão. Que isso, cara? O cara não tá. Ele tá devendo nada pro computador, não, mas. Agora eu imagino o cara que joga, quando ele vê isso, ele deve dar uma satisfação, né? Fala, caramba, 90 e tantos, 93. Acho que o menino lá, o grande Cricor, esse Cricor e o Rafa, né? O Cricor fez um vídeo, acho que é possível ter 99% de precisão, entendeu? Olha que doideira. Até nisso. Até nisso os caras ficam comandando, né? E hoje o xadrez é um jogo que, assim, é da inteligência artificial. A gente, assim, os seres humanos não tem mais chance. Porque o Kasparov foi o último, né, que teve aquela grande do Deep Blue, né? Tal. Isso. E ele, primeiro torneio, o Kasparov ganhou. E ele deu uma entrevista falando, eu acho que essa foi a última vez que um ser humano ganhou. E, de fato, ele estava certo. Assim, no ano seguinte, ele teve um novo torneio, ele foi jogar, ele perdeu. Porque aí o computador, a capacidade de aprender, né? Esse machine learning... Já excedeu, assim, então... E hoje, assim, hoje tem até um torneio de computador. Todo ano tem... Pra ver quem faz o melhor método? O melhor método, eu esqueci o nome. Mas se procurar, tem. E aquele site que tem, o chess.com, eles usam o algoritmo vencedor. Então, assim... então, é esse aí que eu vi, que ele fica falando, né? Esse 90 mesmo. e tantos % de precisão. Então, você vê, que o torneio hoje não é mais ser humano. É computador jogando computador e a gente vê qual que é o melhor. Isso doideira, né? Doideira. Será que vai ser assim no futuro? Que a gente tá... Go também já perdeu, já... Go, o jogo Go a gente já perdeu. Exatamente. O que você acha? Aí agora falando da inteligência artificial aplicada nos robozinhos. O que você... daqueles vídeos você fica, né? Da Boston Dynamics lá. Nossa, o bicho dando cambalhota, subindo em slackline. Nossa, aquilo lá você fica tipo... Mas assim, eu gostei muito do Yoshua Bengio, né? Que ganhou o prêmio Turing, que é o Nobel da computação, e ele é um dos pais, assim, da inteligência artificial. E ele eu vi uma palestra dele em 2019, foi num evento que eu fui, ele não estava presencialmente, mas ele deu online. Aí ele falou da questão do porquê que a gente ainda a inteligência artificial não vai chegar aos pés do ser humano. Aí tem toda uma explicação lá biológica e tem até um paradoxo, que chama paradoxo de Moravec. Já ouviu falar? Não. Então, o paradoxo de Moravec é o seguinte: problemas muito complexos, inclusive o xadrez pode ser considerado um problema complexo. A inteligência artificial se te mata na hora. Ela vai melhorar. Mas problemas simples, como, por exemplo, atravessar uma sala, problemas que uma criança... O paradoxo fala, uma criança de 3 anos conseguiria fazer, a inteligência artificial não consegue. E isso é um paradoxo, porque coisas difíceis a inteligência consegue e coisa fácil não consegue. Então, a gente está falhando nisso de coisa fácil.
Então, assim... Tá falhando? Não, deixa isso aí pelo menos pra gente. Deixa isso aí, pelo menos montar bloquinho. Pô, pelo amor de Deus, aí ferrou. Porque assim, na hora que começar a montar bloquinho, fazer, andar e tal, aí ferrou. Mas então... E aí, esse é o paradoxo de Moravec, que fala, então, por que a inteligência artificial consegue coisas complexas e não consegue coisas fáceis que uma criança de 3 anos conseguiria fazer? E, então, a gente está falhando nisso. E foi isso que o Yoshua Bengio falou na palestra dele, e deu uma explicação biológica. E um dos motivos, assim, que é uma das explicações do paradoxo, né, é que a gente tem um treinamento, porque o nosso cérebro, ele foi feito para quê? Para caçar, né? Para sobreviver, para buscar água. Então, assim, então, por isso que a gente tem uma coisa de localização muito boa, a gente consegue andar muito bem. Então, são milhões e milhões de anos de evolução que nos trouxeram até aqui. Então, milhões de anos de treinamento. A questão do cálculo, de xadrez, jogar xadrez, de lógica, é uma coisa recente. Muito, exatamente. E o nosso cérebro não foi projetado para isso. Ele consegue fazer isso, mas ele não foi projetado para isso. Então, assim, nisso, a inteligência artificial sai na frente. Porque ela foi projetada para isso. A gente não. Então, a gente foi projetado o quê? Para sobreviver. Então, por isso que coisa de localização é muito boa, coisa que a inteligência artificial falha. Então, essa é uma das explicações do paradoxo, que aí deixa de ser um paradoxo, porque começa a explicar, né? Claro. Mas essa é uma das explicações. Então, tem isso. Então, assim, acho que por isso que... Então, assim, quando que a inteligência artificial vai superar os seres humanos? Quando tiver esses milhões de anos de evolução que os seres humanos tiveram. Mas aí, será que para a inteligência artificial, esses milhões de anos aí, eles não podem ser reduzidos? Então, aí entra outra pergunta. Aí, hein? O Speed Up aí, ó. E aí? Então, será que a gente consegue? Então, que é o que eles tentam com os robozinhos, com o de slackline e tal. Mas eu dou o exemplo aqui do Fedor. A agência espacial russa tem um robozão, chama Fedor. Aí falaram assim, vamos levar o robô para a estação espacial. Aí colocaram ele na nave e mandaram ele para a estação espacial. Aí a nave vai, quando tudo é automático, é tudo computador que controla, tudo é inteligência artificial que faz ela ir lá e acoplar com a estação perfeito. O homem não põe a mão em nada, o ser humano em nada. A não ser quando dá problema. Quando dá problema, o comandante da nave, ele assume e faz o acoplamento manual, que a gente chama. Aí foi o Fedor na nave. Quando chegou lá, deu problema. Ele não assumiu. Entendeu? Aí tiveram que fazer ele girar várias vezes lá, 2, 3 dias, para aí então ele acoplar automaticamente. Aí se ferrou o Fedor, tá vendo? E aí? Ainda não conseguiram. Não conseguiram. Mas sei não, viu? Como que é? Como que é o Cauê Moura que fala? Eu não fecho com robô. Você fecha com robô, não? Olha, não muito. Não muito. Mas os robôzinhos te ajudam lá, ué. Te ajuda. Então, mas assim... Mas deixa eles lá dentro, né? Exato. Então, assim, eu acho que ele ajuda. Eu sou a favor, tipo, de aplicar na ciência. Acho que a inteligência artificial é o futuro, não tem como, não tem mais como, né? Não tem mais como. É quando você falou, o algoritmo comanda a nossa vida. Não tem mais como escapar disso. Então... Mas ao mesmo tempo eu olho aqueles robozinhos e fico tipo... Os robozinhos... Você já viu aquele filme da... Como que é? Exterminador, né? Do futuro, né? Que é Skynet, né? Skynet. Inclusive é redes neurais, né? O nome exatamente. Então, exatamente. Neural networks. Porque o que eles dominam, né? Dominam, então eles voltam lá para sair detonando tudo, né? Tem até um livro... Sabe aquele o mesmo autor do Código da Vinci? Sei. O Dan Brown. Então ele tem um livro chamado Origem. E aí, assim, aí o livro fala que, assim, tenta explicar a origem da vida e qual seria o próximo passo, né? Qual seria o futuro. Aí uma das coisas é que aí eles mostram lá que eles têm um computador muito grande, assim, que faz vários cálculos e tal. E aí pergunta, é como se fosse o guia do mochileiro, pergunta qual que é o próximo passo, né? Aí no final mostra que, tipo, então, assim, tem uma nova, assim, espécie crescendo para ser dominante. Assim, qual seria a próxima espécie dominante depois dos seres humanos? Aí seria a inteligência artificial. Que aí vai crescendo, aí dominaria, seria a inteligência artificial. Então, assim, eu não confio 100% nos livros do Dan Brown, porque é muita ficção, apesar de ele ter aquela... Mas levanta, né? Levanta a questão aí, ó. Que é o que a gente tá vendo, né? Exatamente. Aqueles robozinhos lá... Aquele que vai abrir a porta e ele não consegue, chama o outro. Já viu esse? Não, esse não vi. Que ele chega para abrir a porta e ele não consegue. Aí ele volta,
E aí vem um outro que tem a mãozinha que E abre a vai lá porta. e Aí abre. ele abre a porta e passa, tipo, 50 robôs, entendeu? Não vai, então vai ter jeito. Eu acho que não vai ter jeito, não. Aí tem aquele que é um cachorro, que é meio que um cachorro, que É. parece um cachorro. Aí aquele, quem viu Black Mirror, aquele lá é o que mais dá medo. Ah, e o cara que você bate no cachorro e ele não cai, né? Ele não cai, Não cai de não jeito nenhum. cai. O Elon Musk tem 2. Nossa. Ele não quer robôzinho, ele não quer cachorro de verdade. Ele tem 2 cachorrinhos robô. Boa. É que Daquele é lá mesmo. que fica andando lá no meio dos negócios dele lá. É doideira demais isso, Nossa, né? Sim, sim. É um negócio sensacional. Mas nesse outro lado, mas também tem a parte boa, né? Dos algoritmos, né? Tem. Que ajudam muito a gente, né? Ajuda, assim... Ajuda a vida, melhorou muito a vida com os algoritmos de inteligência artificial, melhorou, né? né? O sistema de recomendação, acho que ajudou muito, assim. Eu fico imaginando, assim, quantas coisas você descobriu na